Sabemos que o fenômeno OVNI está em alta. Na verdade, agora o termo oficial decretado pela NASA é o UAP. E um dos temas que sempre gera polêmica são as famosas abduções extraterrestres. E boa parte delas é apenas invenção, mas existem casos que realmente tiveram até censura do governo, e são desses casos que gostamos de analisar. Então se preparem que hoje iremos ver um dos casos em que 2 amigos foram abduzidos e após muitos anos, um deles começou a ter visões sobre o futuro da humanidade, e são muito assustadoras. Então vamos começar. Conheça seus medos. The Mask. Mississippi, Estados Unidos, 11 de outubro de 1973. 2 amigos frequentavam o rio Pascagoula. Eles eram Calvin Parker, de 19 anos, juntamente com seu amigo Charles Hickson, de 42 anos. Acabaram sendo abduzidos por seres de outro mundo, e foi um dos casos mais polêmicos de abdução alienígena nos Estados Unidos. Calvin Parker passou toda a sua vida lutando para provar que ele e seu amigo Charles estavam dizendo a verdade. E depois de 40 anos, ele apareceu com um argumento de ter visões diferentes, em que via possíveis futuros apocalípticos chegando para a humanidade. Os 2 amigos, que eram colegas de trabalho, costumavam pescar no rio Pascagoula, no sul do Mississippi. Parker era um jovem como outro qualquer, com muitos objetivos e metas de vida para cumprir. Eram apenas 2 amigos que costumavam dividir o tempo juntos, conversando e pescando como era muito comum naquela época, onde a tecnologia ainda era muito limitada. Até que chegaria o dia em que aconteceria o evento que mudaria a vida dos 2 amigos para sempre. No dia 11 de outubro de 1973, durante a pesca no rio, perceberam barulhos diferentes. Era como uma espécie de zumbido que ao passar do tempo foi aumentando de volume, até não conseguirem mais ignorá-lo. Começaram a procurar a origem desse som, pois acharam que estaria por perto, devido ao seu volume alto, e imediatamente se depararam com fortes luzes no reflexo da água. Os amigos ficaram assustados e a primeira coisa que pensaram foi que seriam presos, pois achavam que seria alguma viatura da polícia, já que pescavam em uma zona proibida. Rapidamente reagiram e se levantaram para ir embora, e ao fazer isso acabaram se deparando com um grande objeto oval que estava flutuando no ar, bem perto deles. E isso não foi nem 1% da experiência assustadora que passaram. Em poucos instantes, os 2 amigos, Charles e Calvin, viram que debaixo do objeto estavam 3 seres com aspecto humanoide em pé, e as mãos pareciam de caranguejo, e logo começaram a caminhar em direção a eles. E como o clarão das luzes estavam tão altas, apenas sentiram que estavam sendo puxados para dentro da nave. Ao estarem dentro do objeto, relatam que estes seres injetaram em seus corpos uma substância que percorria todas suas veias e descrevendo uma dor horrível, e ao mesmo tempo suas expressões emocionais diminuíram. O jovem Calvin foi levado para um corredor da nave, até chegar a um espaço onde foi deitado em uma mesa cirúrgica, totalmente transparente. Os seres que o levaram saíram da sala e o deixando apenas com o objeto que começou a descer do teto. Ele disse que o aparelho começou a girar e que fazia sons muito estranhos, como se essa máquina estivesse escaneando todo o seu corpo, como se fosse algum tipo de exame de onda, semelhante a uma tomografia. Incapaz de mover o seu corpo, Calvin viu outro ser entrar na sala, só que desta vez era menor e tinha um aspecto mais feminino. Esse pequeno ser se aproximou lentamente, colocou a mão na garganta do jovem, enquanto sentia que se comunicava telepaticamente com ele. Calvin disse que esse pequeno ser o fazia se sentir de uma maneira muito estranha, de uma maneira íntima, se é que me entendem. Após esse estranho evento, os primeiros seres que apareceram no rio entraram na sala e a última coisa que os 2 amigos lembram é que a nave começou a se mover, mas deixando nossos protagonistas de fora, no rio Pascagoula. Depois de instantes até caírem na real, os amigos chegaram na conclusão de não discutir isso com ninguém, por motivos óbvios. Não queriam ser rotulados e chamados de loucos ou mentirosos. E ao voltar para casa tiveram dificuldades para ligar o carro. Era como se a parte elétrica tivesse parado de funcionar, mas após várias tentativas acabou ligando. Finalmente, enquanto dirigia, Charles, o mais velho dos amigos, acabou mudando de ideia e imediatamente entrou em contato com a Força Aérea. O relato de Charles até surpreendeu um pouco a Força Aérea, já que eles não tinham registros de OVNIs há muito tempo.
e explicaram que naquela época o fenômeno UFO havia deixado de ser objeto de estudo e o ignoraram. Apenas recomendaram para se comunicar com as autoridades locais, e foi isso que fizeram. O xerife local interrogou os dois amigos separadamente, e ambos expressaram tudo o que tinha acontecido e o medo que sentiam. E a única evidência que tinham para apoiar essa história era um peixe que tinham capturado no rio. E após as declarações, as autoridades confirmaram que estas evidências seriam informação confidencial e seria mantida em segredo, mas não foi bem assim. Pois no dia seguinte, uma multidão de repórteres, astrólogos e pesquisadores do tema OVNI e curiosos cercaram os dois amigos. A maior parte da cidade havia tomado conhecimento de sua história. Passaram por investigações policiais, científicas, exames médicos e interrogatórios com detectores de mentira, e até tratamento com hipnose para entrar no subconsciente. Mas Charles e Calvin nunca caíram em qualquer contradição, dizendo apenas toda a verdade. Os amigos estavam dizendo a verdade. Apesar disso, muitas pessoas nunca acreditaram no que aconteceu, e isso acabou gerando uma grande frustração e depressão na vida deles. Mas tiveram a oportunidade de contar mais detalhes em seu livro, UFO, Contato em Pascagoula, escrito por Charles Hickson, que publicou 10 anos após o incidente em 1983. Infelizmente, esse caso acabou sendo esquecido, mas acabou voltando nas mídias após o falecimento de Charles Hickson, com 80 anos de idade, em 9 de setembro de 2011. Após a morte de Hickson, o caso de abdução alien de 1973 voltou aos olhos do público. Então, Calvin Parker fez uma nova revelação, afirmando ainda que tudo era real e que ainda existiam coisas a mais que compartilhar daquela noite da experiência. Parker, durante estes anos, disse que tinha visões sobre o futuro, nas quais podia haver o apocalipse, começando com uma praga que acabaria tirando a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. E vocês sabem bem a qual estaria se referindo. Também comentou que em seus sonhos, via pessoas ao redor do mundo com suas peles derretendo dos seus corpos, deixando em aberto um possível conflito mundial. E detalhe, ele havia tido essas visões desde que teve essa experiência, há mais de 50 anos atrás. Infelizmente, Calvin Parker acabou falecendo aos 68 anos de idade, em 24 de agosto de 2023. Assim como a história dos dois amigos, existem casos onde as pessoas, logo de passarem por estas experiências, começam a ter visões ou sonhos estranhos, que são difíceis de interpretar, o que nos faz imaginar que talvez seja uma forma de contato destes seres que supostamente são mais evoluídos do que nós. E videntes famosos, como por exemplo Baba Vanga, sempre falava que antes de ter uma visão, ouvia sussurros de seres extraterrestres. Não necessariamente seriam aqueles seres tipo Greys ou algo parecido, mas também seriam seres de outras dimensões, seres da luz ou seres espirituais. Mas e aí, o que você acha? Acredita que os dois amigos falaram a verdade? Me fala aí nos comentários, adoraria saber. E eu vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência e nos vemos na próxima. E por último, e mais importante, bons sonhos.